Em nome de Jesus, João, Camila entrou. Gente, me dá uma posição se está travando ou não, porque eu desconectei e conectei tudo de novo e vou começar. Tá tudo ok? Rosângela, me avisa aí se tá tudo ok, se tá travando. Bruna, fica de olho pra mim. Verônica, glória a Deus. Cássia, Deus abençoe. Gente, quem tava no Face, volta em nome de Jesus. Quem tava no Insta, volta. Quem não tava, vai entrando agora em nome de Jesus. Isso, glória a Deus. Amém? Amém? Agora tá bom. Então tá bom, Rosângela. Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos lá. Aqui em Isaías 49, versículo 23, diz que os que confiam no Senhor não serão confundidos. O que é confiar? Esses tempos atrás eu até preguei sobre isso. Deixa eu explicar primeiro o que eu estava explicando para vocês, né? A lógica do seguinte: quando Deus nos chama como povo eleito, como nação eleita, não é para ficarmos no dia mal, não é para passarmos a adversidade e morrermos daquela adversidade, porque a adversidade todos passam, mas quando Deus nos chama para sermos povo eleito, é para no meio da adversidade os outros possam olhar para nós e falar: por que ela não se abala? Por que ela não tá triste? Por que ela não tá ali frustrada, triste, angustiada? Por quê? Por que ela tem essa fé inabalável? O que ela tem? O que ele conquistou? Como que ele tem essa autoridade? Como que ela tem essa notoriedade? Como que eles conseguem isso? Como? A finalidade, quando Deus nos escolhe, é para que venhamos ser vitrines de milagres. A finalidade de Deus haver escolhido Israel não era para salvar apenas Israel. A intenção de Deus nunca foi salvar só Israel. Se fosse assim, Jesus não precisava ter morrido. A intenção de Deus foi salvar toda a humanidade. Mas qual é a intenção de Deus, sabendo a mente do homem a qual ele criou? Quando o homem vê alguém se dando bem, ou alguém até mesmo no dia mal, mas aquela pessoa ali firme, aquela pessoa alicerçada, aquela pessoa confiante em Deus, a outra pessoa vai olhar e ver que não tem aquilo, vai falar: eu quero. O que ela tem que eu não tenho? O que ela faz que eu não faço? Ah, ela tem um Deus. Um Deus? Que Deus é esse? Ela vai na igreja. Igreja? Que igreja é essa que ela vai? Aí ela ouve um louvor. Que louvor é esse que ela ouve, que dá tanta força para ela? E aquela pessoa que não está tão alicerçada quanto você vai querer seguir a você. Israel era esse o plano de Deus. Que Israel se tornasse exemplo para todo o restante do mundo. Só que aqui eu quero trazer um detalhe. Quando Deus chama a mim e a você e permite com que passamos adversidades, é para que venhamos ser exemplos, até nos dias maus. Porque tem pessoas que só aprendem nos dias bons e tem outros que aprendem nos dias maus. Tem outros que só aprendem com os próprios erros, outros aprendem com os erros dos outros. E a pessoa vai olhar e falar: como ela conquistou? Como ele conseguiu? Ah, foi Deus. Poxa, então eu vou servir esse Deus. Porque entenda, vamos ser bem sinceros. Bom, aqui me perdoa, não quero te ofender, mas é a realidade. Todo mundo, quando vai para a igreja buscar Deus, vai interessado em algo. Depois você chega lá, você se apaixona, se rende, se entrega e começa a ter um relacionamento. Mas quando alguém vai para a igreja, vai no interesse de mudar o marido, vai no interesse de mudar o casamento, vai no interesse de mudar a própria saúde, vai com algum interesse. É assim ou não é? E Deus já sabia que o ser humano era assim. Deus sempre soube. Por isso que Deus havia escolhido Israel. Para que mesmo no dia mal, mesmo quando viesse a adversidade em Israel, eles clamassem a Deus. E Deus responderia. Eu e você nessa terra estamos aqui como herdeiros, como herdeiras com uma finalidade. Mostrar ao mundo que existe um Deus. Mostrar ao mundo que Deus cura, que Deus sara, que Deus liberta. Se Ele quiser, Ele pode matar esse vírus agora, porque Ele é Deus. Basta uma palavra dEle, basta um sopro, basta um estralar de Deus. Basta isso.
Deus muda. Tanto que a Rosângela, no que eu tô falando aqui, que quando nós buscamos a Deus, geralmente é com algum interesse. Tem um testemunho aqui da Rosângela. Foi assim que conheci o ministério. Jesus, poder de vida, através da Eliana. O testemunho dela, o que a Eliana estava vivendo no nosso ministério, contou pra Rosângela, a Rosângela me ouviu pela rádio e falou, eu vou ir lá. E ela veio. Pronto. Todo mundo quando vai porque viu que alguém deu certo, viu que alguém prosperou. É essa a finalidade. Nós temos que olhar para o dia mal e saber, ei, o diabo não vai me destruir no dia mal, pelo contrário, Deus vai usar isso para me exaltar. Deus vai usar isso para mudar a minha história. Deus vai usar isso para mostrar que Ele é Deus e eu nunca estou só. Eu tenho que ter essa consciência de que e Deus muda tudo do dia para a noite. Exatamente, Laís. Exatamente. E eu tenho que ter essa consciência que mesmo no dia mal, bispo, meu Deus do céu, minha empresa, o meu negócio. Psh, calma. Os que confiam no Senhor não serão confundidos. É bíblico. Isaías. Acabei de ler para você. Isaías 49, 23. Você tá com medo do quê? Se acontecer com você igual tá acontecendo com todo mundo, dos dois, um. Ou essa palavra é mentirosa, a gente arranca, rasga, joga fora e ninguém mais prega ela. Ou a sua confiança não está em Deus. Porque os que confiam em Deus não serão confundidos. Alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Eu, todavia, confiarei no Senhor dos Exércitos. Eu não estou dizendo que nós não vamos ficar preocupados, que não haverá ataque espiritual, mas eu estou dizendo confiar. E há 4 semanas atrás eu trouxe uma palavra no meu ministério onde eu assumi que quem me conhece sabe que eu não carrego e nem vou carregar, e Deus não me chamou para carregar isso. O fardo de Mulher Maravilha, a capa do Batman, o peito de aço do Homem de Ferro. Não. Não sou uma Mulher Maravilha, não sou Superman. Sou vaso de barro. Sou vaso que se Deus catar e tacar no chão, quebra, despedaça e acabou. Só que a diferença é o quê? Que eu entendi que eu carrego um grande tesouro. Não sou qualquer vaso, eu sou um vaso de barro, mas que carrega um grande tesouro. Quando você pega um vaso, que dentro dele carrega um grande tesouro, você cuida dele, sim ou não? Você cuida. Não por causa do vaso, porque por causa do que está dentro do vaso. É a mesma coisa nós. Eu não tenho que me vangloriar pelo que eu tenho que me vangloriar pelo que o Espírito Santo colocou dentro de mim. Ei, eu sou vaso, eu sou pequeno, eu sou falho, mas eu carrego um grande tesouro. Eu carrego a palavra de Cristo, eu carrego o Espírito Santo. Eu sou cheia, lavado e remido no sangue do Cordeiro. É isso. E como eu assumi há 4 semanas atrás, venho aqui dizer que desde quando eu me conheço por gente, eu sou cristã. Conheci outras religiões, mas nunca de frequentar, de ouvir falar, nunca tive interesse. Quem me conhece sabe que minha paixão sempre foi igreja. Igual esses dias eu subi ao monte com o pastor Ari, e na quarta-feira juntamente todos os pastores, e o pastor Ari, ele lembra de mim quando eu tinha por volta dos meus 7 anos. Ele falou, bispo, eu lembro a senhora lá na igreja, pequena ainda, correndo. Porque criança com 7 anos na igreja, eu falei, você não quer que fique parada, né? Enquanto missionário, só que eu não era bobinha, não. Eu corria na hora certa. Depois que acabava o culto, que o missionário ia atender o povo. Que daí ninguém podia me bater naquela hora. Então é nessa hora que as crianças pegam fogo na igreja. Quando acaba tudo, fica lá o filho do pastor, sempre tá na frente liderando, né? Filho de pastor já tem chamado. E eu tava lá e sempre amei estar na igreja. Sempre amei buscar a Deus. Sempre tive esse desejo. E desde quando me conheço por gente, eu falava, Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu confio em Ti. Eu falava, Senhor, eu confio em Ti. Mas no fundo eu não confiava. No fundo eu confiava na minha capacidade, no meu intelecto.
Existe uma grande diferença. Eu acreditava no que Deus poderia fazer. Porque confiar, deixa eu te explicar qual é a diferença de você acreditar e confiar. Tem uma grande diferença. Acreditar é saber que Ele faz. Deus faz. Acreditar, eu acredito. Eu acredito porque tá aqui na palavra. Os que confiam no Senhor não serão confundidos. Então eu acredito. Mas você vive isso. Eu acredito que Deus pode curar o câncer, mas Ele já curou o seu? Eu acredito que Deus pode abrir a porta de emprego, Ele já abriu para você? Eu acredito. Acreditar é você saber que Deus vai fazer, que Deus pode fazer. Agora, confiar em Deus tem a diferença. É você ter a certeza que Ele vai fazer na tua vida. Acreditar, entenda isso comigo. Acreditar é você saber que Deus pode fazer. Eu acredito. Eu sei que se Deus quiser, Ele faz. Confiar, eu tenho a plena certeza que Ele vai fazer na minha vida. E eu, desde quando me conheço por gente, eu sempre acreditei. Como ministrante da palavra do Senhor, como pastora, como bispa, já há 10 anos, eu venho aqui e eu assumo. Eu comecei a confiar em Deus há 1 ano e meio atrás, de 1 ano e meio para cá. Eu aprendi a confiar em Deus. Aí eu aprendi a confiar em Deus. Bispa, parou de ter problema desse 1 ano e meio para cá? Aumentou, querido, aumentou, tá? Fica tranquilo, aumentou. Porque quando você confia em Deus, a tua fé é testada toda hora. O diabo quer fazer com que você deixe de confiar. Quando você começa a confiar em Deus, o diabo começa a vir e colocar a mão no seu rosto e falar: e aí, nega esse Jesus? Deixa esse Jesus pra lá? Confia nele pra quê? Olha, você pode pedir ajuda pra fulano, ciclano, beltrano. Não sou contra você pedir ajuda. Às vezes Deus nos manda. Vai lá, pede ajuda pra fulano, depois lá na frente você ajuda ciclano. Amém. Mas eu confiava sempre na força dos meus braços. Eu achava que eu tinha que fazer. Eu achava que eu tinha que agir. Eu achava que eu tinha que falar. Eu tinha um problema. Quem tinha que resolver? Eu. Era um problema meu. Quem tinha que resolver? Eu. Deus não. É o problema é meu. Quem tem que resolver sou eu. Isso é acreditar em Deus. É saber que Deus resolve o problema. Mas quando chega na sua vez, você diz: não, Deus, eu acredito. Eu sei que o Senhor faz. Mas olha, eu vou ali tirar satisfação com o neguinho. Porque quem é fulano para falar de mim? Quem é Beltrano para se levantar contra a minha vida? Eu acreditava em Deus. Eu aprendi a confiar em Deus há 1 ano e meio para cá. E quando eu aprendi a confiar em Deus, que delícia! Que delícia ver como Deus cuida da gente. Como é bom você confiar em Deus. Porque quando você confia, você começa a ser igual criança. Você já viu criança? Gente, eu falo, porque ele, claro, ele tá um pouco maior, mas eu amo essa foto dele, ele petiticoinho aqui. Quando você é criança e você confia em Deus, tá o mundo despencando do seu lado. Você não tá nem aí. Não. Mas fulano, você tem que fazer. Eu confio em Deus. Quando você confia, você entra no descanso de Deus. O mundo começa a querer te atingir, você olha e fala assim: não, isso não vai me abater, isso não vai me abalar, isso não vai me frustrar. Isso meu Deus resolve, isso meu Deus faz por mim. Eu não temerei mal algum, não temerei peste que voe de dia, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Isto é confiar em Deus. Fora disso, é balela, da boca pra fora. É acreditar. Diz que confia, igual eu fazia, eu. Eu não estou dizendo fulano, ciclano, estou dizendo eu. Eu fazia. Eu fazia isso. Eu acreditava, eu não confiava. E eu tô te chamando aqui para confiar em Deus. Confiar que Ele vai ser o teu pão, que Ele vai ser a tua água,
que Ele não vai deixar faltar provisão na tua casa. Da onde vai vir? Não sei. Eu sei que haverá bênção sem medidas. Eu sei que eu profetizo em nome de Jesus. As suas contas não vão atrasar. Seu cartão de crédito não vai atrasar. A sua situação não vai piorar. Porque seu Deus te dará a porção, a medida exata para suprir todas as vossas necessidades. Ele cuida de você. Ele cuida de mim. Ele cuida da sua família. Ele cuida da minha família. Ele não vai te deixar. Ele não vai te abandonar. Tem gente que acha que, Deus... Filho, confia. A partir de hoje, o que você tem que fazer? Escreve aí pra mim. Confiar em Deus. Escreve aí. Só que escreve o confiar tudo com letra maiúscula. É confia. Né? Confia. Confia. Você confia? Confio. Confio, mas Jesus, sabe aquele boleto lá? Você não pediu para o Senhor, vai dar ruim. Senhor, Deus te dá estratégias. Deus te dá estratégias. Deus, nessa época, que todo mundo tá parando, a minha clientela tá aumentando. Deus está fazendo pessoas me procurarem para fecharem, como eu trabalho com ciclo de coach, para fecharem mais ciclos de coach no meio da crise. Deus está provendo. Deus que está provendo para mim, por que não vai prover para você? Se Deus está cuidando de mim, por que Ele não vai cuidar de você? Você também não é um vaso de barro que carrega um grande tesouro? Então, querido, entenda que Deus vai cuidar de você. Aprenda a pegar as suas dívidas, como eu falei que fiz isso essa semana. Eu peguei as minhas dívidas, apresentei diante do Senhor, orei. No dia seguinte, clientes começaram a me ligar e falaram, eu quero fechar ciclo de coach. Tem como a gente parcelar? Tem, não tem problema. Eu vou fechar com você outra. Eu também vou fechar. Eu me passo suas gente desconto. Deus está fazendo isso na minha vida, por que Ele não pode fazer na tua? Mas Deus só fez isso depois que eu apresentei a Ele e deitei a minha cabeça na cama, eu falei, Senhor, tá nas suas mãos. Por isso, confiar em Deus não é fácil, não. Mas é muito bom. É muito bom. Porque você tira um grande fardo. Uma criança, sabe por que o mundo para ela pode desabar se o pai e a mãe estiver do lado para ela tá tudo certo? Porque ela confia que o pai e a mãe não vai deixar nada de mal acontecer. É assim ou não é? Não vai acontecer nada de mal, não. Não é assim que acontece? Não, meu pai tá aqui, minha mãe tá aqui. Quando alguém chega e mexe com o seu filho e fala, vou te bater, primeira coisa que ele faz é o quê? Correr pra mãe, pro pai e contar, olha, não falou que vai me bater. Por quê? Porque ele confia que você vai resolver. Com Deus, querido. Nós temos muito que aprender ainda. Mas deixa eu te ensinar algo que eu oro e eu peço isso constantemente a Deus. Eu falo, Deus, eu quero muito crescer espiritualmente. Mas com o Senhor, com o Senhor, eu quero continuar sendo eternamente uma criança. Porque nós temos o hábito de crescer e achar que podemos resolver tudo. Isso é do ser humano. A gente resolve sem consultar o pai, compra sem perguntar nada pro pai, vende sem perguntar nada pro pai. Isso é o quê? Que cresceu. Só que nós devemos crescer, devemos atingir maturidade. Mas para com Deus, devemos sempre permanecer como crianças. Nesta noite eu trago essa palavra a vocês. Confie em Deus. Porque os que confiam em Deus não serão confundidos. Os que confiam em Deus, tá aqui, não serão confundidos. Lembre-se, tem diferença entre você acreditar e você confiar. Acreditar é saber que Deus pode fazer. Confiar é ter a certeza que Ele vai fazer. Amém? Amanhã eu quero te chamar para você estar conosco em jejum. Amanhã, inclusive, eu, Bispa Letícia Ferreira, ficarei o dia todo na igreja em consagração. Única coisa que eu vou beber devido às cordas vocais é água.
não posso ficar sem. Minha fonoaudióloga, se ela me pega sem água, ela briga mesmo, e fazendo um tratamento. E o que acontece? Mas eu vou ficar o dia inteiro na igreja, em oração, em jejum, em consagração. Vou ficar lá orando. Você que quiser ir lá orar, você vai ter que me chamar pelo WhatsApp, porque a igreja vai ficar trancada. Eu vou ficar lá o dia todo me separando. Porque eu creio que Deus está permitindo tudo isso, não é à toa. É para avivar a obra dele. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio. A Bíblia diz, aquele que está limpo, limpe-se mais. Aquele que está sujo, suje-se mais. Se você é de Deus, entra nessa com a gente. Entra nessa oração, entra nesse jejum. E além de eu ficar o dia todo na igreja, amanhã eu estarei de pano de saco. Vou fazer igual Nínive. Eu estarei amanhã lá na igreja, vou ficar o dia inteiro com panos de saco. Eu vou me humilhar diante do Senhor. E eu quero que você que é um membro da nossa igreja, você me mande o seu nome no direct, me manda o seu nome e da sua família, ou então coloca, por exemplo, igual no meu caso, Bispa Letícia e família. Quando eu for orar, já vai ser Bispa Letícia e a família dela, que é minha família, é o Arthur, é o pastor Denis. Daí você vai colocar ali, amém? Que eu vou orar, amanhã eu vou ficar o dia inteiro em humilhação ao Senhor, vocês vão me ver, tá? Então não reparem, vocês estão acostumados a ver a Bispa toda bonitinha, a Bispa vai estar de pano de saco amanhã, e Deus vai prover em nome de Jesus. Porque todo aquele que se humilha debaixo da potente mão do Senhor, ao seu tempo, ele vos exaltará. Então eu creio que amanhã toda a nação vai estar em jejum, todos os cristãos que eu conheço. Vi o apóstolo Agenor Duque, a bispa Ingrid Duque, Silas Malafaia, Marcos Feliciano, vi diversos pastores, AB Uber, vi, diversos falando que vão entrar em jejum. E nós já fazemos isso todo domingo. Gente, só vai ser mais um para nossa cota. Mais um para o nosso jejum, que nós vamos estar ali amanhã em jejum. Bispa, como é o jejum? Vou explicar aqui para quem não sabe e quer fazer. Você vai acordar de manhã, você vai lavar o seu rosto, você vai fazer sua higiene, pessoal, vai tomar o seu banho, se tomar banho, vai escovar o seu dente. Não vai beber nada, não vai comer nada. Você vai dobrar o seu joelho, vai orar, vai apresentar e vai falar para Deus a que horas você vai entregar. Senhor, eu vou ficar 4 horas, 5 horas, 6 horas de jejum. Igual, no meu caso, eu vou ficar 12 horas de jejum. Ficarei ali 12 horas em jejum. Eu vou fazer um jejum parcial de água na hora que eu tô falando. Mas depois também eu paro, não bebo. Então, o que nós vamos fazer? Cada um vai fazer o jejum dentro da sua capacidade. Não faça jejum de tolo. Para você fazer um jejum e depois desmaiar, a Bíblia chama de sacrifício de tolo. Faça um jejum consciente. Vá até onde você consegue. Eu me lembro, eu vou contar aqui pra vocês. Eu me lembro quando eu tinha 8 anos de idade, missionário sempre falando de jejum. E uma certa vez eu decidi fazer um jejum. Tinha 8 anos. Ele chamou, e bem naquele dia, ele decidiu fazer um café da manhã diferente lá em casa. Café da manhã com cachorro quente. Olha que alimentação saudável. Eu sentei na mesa. Ele, come, Letícia? Não, pai, não quero não. Come, Letícia. Não, pai, eu não quero não. Não quero comer. Meu pai, come, menina. Você não vai comer porque... Não quero comer. Aí eu vi, ele comeu, minha mãe comeu, minha irmã comeu. E eu ali no meio. E passou 5 minutos depois que todo mundo comeu. Eu saí da mesa. Voltei. Abri o pão. Comecei a colocar os negócios. Quando eu fui comer, ele perguntou... Oxe, o que deu que você não queria comer agora vai comer? Eu falei pra ele, é que eu tava em jejum, pai. Não vale esse jejum, amém? Tô contando aqui pra vocês. Era o meu quando eu tinha 8 anos de idade. Gente, 5 minutos pra uma criança de 8 anos de idade é muito. Então, pra você coloca o seu tempo, mas um tempo realmente válido. 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 2 horas. É você que vai determinar, mas é um tempo válido. É um tempo que você vai sacrificar a sua carne e naquele momento... Mas, bispa, eu tenho que fazer a comida de casa com meu esposo. Ele não come se eu não fizer. Ele quer comida... Deixa a comida já pré-pronta. Deixa já com uma noção do tempero ali pré-pronto para você não ter que experimentar. E se precisar, pede para ele, pede para outro filho, pede para alguém provar. Amém, queridos? Vocês entram, vocês se consagram. Apresenta ao Senhor por quantas horas você vai ficar. Se começar a te dar tontura, passar mal, você entrega antes, senão é sacrifício de tolo.
Amém? Eu conto com todos vocês. Amanhã nós estaremos lá em jejum. Eu vou ficar o dia todo na igreja de pano de saco, representando a nossa humilhação, e creio que certamente o nosso Deus nos honrará. Não vejo a hora de estar perto de vocês, não vejo a hora de ver vocês. Hoje o nosso 20º de 21 dias, até aqui Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amanhã é o último dia e eu vou trazer algo para vocês. Amanhã eu vou trazer uma palavra diferente. Não perca, às 9 da manhã e às 20. Amém? Amanhã, dia de jejum e oração, exatamente pela nossa nação, por essa situação, para Deus repreender essa pandemia. Porque nós confiamos, nós acreditamos, sabemos que se Deus quiser, Ele vai fazer, e confiamos que Ele vai fazer, em nome de Jesus. Amém, queridos? Um ósculo santo, Deus abençoe, amo vocês. Amanhã às 9 estaremos juntos, se Deus quiser.